A seleção brasileira, até o momento, ainda não decidiu quem vai ser o novo treinador. E o fato de Jorge Jesus ser o treinador favorito no momento para treinar a seleção levantou uma treta pesada. Muitos não querem treinadores estrangeiros e outros dizem que é a melhor opção. Então, se você quer ver o que está rolando nessa treta toda, antes de te mostrar, eu vou pedir para você deixar um like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber nossos vídeos todos os dias. Agora chega de enrolação e vamos ver essa treta toda. E fica aí até o final que eu quero saber sua opinião. Gente, essa história de técnico da seleção brasileira começou lá antes do jogo Brasil e Coreia na Copa, em dezembro de 22. E aí eu fui convidado pelo presidente da CBF para um almoço, foi claro, sou educado, fui lá, conversando numa boa e disse para ele, presidente, o Tite já não disse que vai sair, independente do resultado? E seja campeão ou não seja campeão, 2 jogos depois o Brasil estava fora da Copa e o Tite também fora. Falei, escolhe logo o técnico. Já deixa engatilhado, já deixa a coisa certa. Olha o que eu estou falando. Você pula dezembro de 22 para 23, 24, são 2 anos. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Não, janeiro, fevereiro, 2 anos e 3 meses. 4 meses. E aí, Ancelotti, espetáculo. Maravilhoso. Mas vem o Ancelotti? Vem. Aí eles me falavam assim, não, mas ele assinou o contrato. Eu falei, mostra. Tô pra ver até hoje. Cadê? Cadê? Aí depois vai pra lá, vem pra cá, o Ancelotti. Aí não tem que esperar o Ancelotti, aí vem o Ramon de técnico interino. Seleção brasileira não pode ter técnico interino, é muito feio isso. Pode ser Com todo respeito aos dois que foram interinos, são grandes profissionais, foram grandes jogadores, são grandes técnicos. E aí o Ancelotti não resolvia, e aí vem o Diniz, pra ser... O Diniz não é para ser técnico interino de ninguém. Não. E veio para ser interino, até apareceu o Ancelotti. E aí, quando é para vir o Ancelotti renovou o contrato com o Real Madrid e acabou. Pois é. Aí veio o Dorival. Eu torci demais pro Dorival porque achei ele um ótimo técnico. Eu acho um grande profissional, uma pessoa educada, uma pessoa gentil, um cara espetacular, corretíssimo. Eu estava nos 2 jogos que ele foi muito bem. Sim, lá, os 2 primeiros, ganhou da Inglaterra e empatou com a Espanha, eu estava lá. Mas aí sai o Dorival e eu escuto falar de novo do Ancelotti. Aí eu falei, não, peraí, vamos sacanagem comigo, né? E aí? O cara não tinha já dado uma entrevista na véspera, dizendo, adoro o Brasil, adoro os brasileiros, mas eu tenho contato com o Real Madrid até o meio do ano. E até o meio do ano já foi, já tentei jogo dia 2 de junho e dia 10 de junho. Dia 20 de maio tem que ter um técnico para convocar a seleção brasileira. Então, plano B. Estão conversando com o Jorge Jesus. Eu procurei daqui, falei, quer saber de uma coisa? Aí meu amigo passou meu telefone e falei com ele. Ligou pro JJ? Ligou pro JJ. Pra JJ, trocamos umas mensagens lá, disse o quê? A resposta dele, eu falei no Jornal da Band. Amigo, nunca ninguém me fez proposta nenhuma. Nunca ninguém conversou comigo. Tá na hora de fazer. Agora parece que já fizeram. Eu vou ligar pra ele daqui a pouco, acordar ele de madrugada. Tudo isso eu tô achando que vai ser que o Mister vai ser o Mister. Treinador estrangeiro para a seleção brasileira. Qual é o teu pensamento em relação a isso? Quer que eu seja sincero? Eu não. É contra? Quantas vezes fomos campeões do mundo? 5 vezes. Teve algum do estrangeiro? Me diz qual foi uma seleção de fora, vamos botar, da Europa, que foi campeão com treinador estrangeiro, mundial. Os números estão aí, né, pra dizer isso. Não teve nenhum. Não desmerecendo os treinadores, viu? Tem o Guardiola, mas vamos valorizar os nossos aqui, né, cara? A gente tem grandes treinadores. Hoje em dia no futebol brasileiro são 2 fatores para te ser treinador no Brasil hoje, tá? 2 fatores que são importantes no Brasil hoje. Primeiro fator, eu estudei, tu é treinador. Segundo, tiver um passaporte europeu, tu é treinador. E vamos acrescentar a terceira. Eu fui lá fora fazer um curso. Porra, nós temos tetracampeão. Porra, nós temos Filipão, Muricy, Zagallo. Porra, olha quantos caras nós temos no Brasil. E aí, por que tudo lá? Lógico, tem que ser bem. Os caras são bons também, os caras tem gente boa. Mas não é todo mundo. Por que a gente não faz um paragone de quantos treinadores vieram pro Brasil estrangeiro e quantos deram certo? Então, mas aí você seria contra, então, que a gente vai olhar para o topo, vai olhar para os últimos anos, Abel Ferreira, Jorge Jesus, são os que deram certo, vamos dizer assim, agora Arthur Jorge no Botafogo. Bom, Renato ganhou no Flamengo, Rogério Ceni ganhou no Flamengo, o Cuca ganhou,
Cuca ganhou no Atlético Mineiro. Não, tem vários treinadores que ganharam brasileiro também. E aí, o material humano, o que tu tem, qual é a qualidade que tem de jogadores, né? Mas por que você acha que esses caras estrangeiros estão ganhando moral também? Em relação ao que a gente produz de treinador? Porque é uma bengala do futebol brasileiro. Tu quer resolver teus problemas, tu traz um treinador estrangeiro, tu resolveu. Veja bem, eu não sou contra treinador estrangeiro, porque eu fui jogador estrangeiro. Jogador e treinador estrangeiro tem que fazer a diferença e tem que deixar um legado pro futebol brasileiro. Quando eles saírem daqui, a gente tem que ter aprendido alguma coisa com eles. Por exemplo, eu não posso trazer um jogador estrangeiro e deixar na reserva. Por casualidade, ele até pode ficar na reserva. Mas se ele vem para ficar na reserva, pô, eu investi 10 anos num jogador da base e eu não vou dar oportunidade agora que eu deixo o jogador jogar da base e jogar, vou trazer um cara de fora para reserva. Então isso é uma bengala do futebol brasileiro. Se tu trouxer o cara pra jogar, que vai fazer diferença, que vai ser o melhor do time, pô, perfeito, porque os jovens vão estar vendo esse jogador, como o D'Alessandro no Inter, pô, os jovens se inspiram, competitividade, profissionalismo, como jogar, vamos fazer o Lugano no São Paulo, os zagueiros se inspiravam, força física, posicionamento, né? Agora traz um jogador que vai acrescentar o quê? E a sua crítica, então, é essa contratação, vamos dizer assim, meio que a esmo de alguns treinadores, treinador demais, vamos dizer assim. Estrangeiro. Só ver os resultados. Se trouxer e der resultado, perfeito. Trouxer novidade, trouxer conhecimento, trouxer bem. Agora, eu fico incomodado assim que o treinador brasileiro, se ele é vice-campeão, pô, leva pau de tudo. O estrangeiro é vice-campeão, pô, que baita campeonato o cara fez. Aí o cara luta pra não cair, se salva, bah, que baita trabalho. O brasileiro lutou pra não cair, se salva, é ruim. Ah, tu viu, ele tinha que ser campeão. Ele, pô, não, então, essa 2 pesos e 2 medidas, né? Entendi. E pra seleção brasileira? Nós passamos 3 anos falando do Ancelotti. Pô, isso é uma carga pro treinador da seleção. Agora já começa de novo a cara o treinador. Cara, vai trazer o treinador? Não vai. O futebol europeu é diferente do brasileiro. Não é no último dia que tu contrata o treinador, tá? O treinador já sabe 1 ano antes que ele vai sair, se ele vai ficar ou se ele não vai. E a gente fica alimentando isso, tá? Fica alimentando isso, reflete na seleção e na pressão em cima do treinador. O Zé Boto já conversou com ele sobre isso e ele disse ao diretor de futebol do Flamengo que não vai deixar o Flamengo. Que ele não pretende deixar o Flamengo, que é o plano de carreira dele. E o Zé Boto, isso é uma informação curiosa até, ele teme muito mais perder o Felipe Luiz para um time europeu do que para a seleção brasileira. O Felipe Luiz, ele é um cara, ele é um brasileiro, tem um passaporte brasileiro, mas é um profissional europeu, né? Ele fez a carreira dele toda lá, ele é forjado lá, a mentalidade dele é muito europeia, a influência de técnicos com os quais ele trabalhou lá. O Simeone é argentino, mas a carreira dele de sucesso é na Espanha. É jogando Champions, jogando no Campeonato Espanhol, Copa do Rei, enfim. Se ele mudará de ideia amanhã, se ele vai ser convidado, eu não sei. Mas hoje, o que ele disse já em conversa com o diretor, com o chefe dele, né? Que é o chefe dele, foi, não pretendo sair. E o Boto considera que ele está certo porque seria uma precipitação e eu concordo com isso. E agora que vocês ouviram todas essas opiniões, vocês gostam da ideia do Brasil ser treinado por um treinador estrangeiro como Jorge Jesus? Ou preferem que seja um treinador brasileiro? Eu quero muito saber sua opinião. Então é isso, pessoal. Valeu e te espero no próximo vídeo.